Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Caso não seja inscrito, convido a se inscrever, já deixar o like no vídeo, compartilhar com quem você achar que deve compartilhar, né? E hoje, o tema de hoje é Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, chamem como queiram. Eu já queria começar o vídeo dizendo que para mim é um dos maiores acertos aí da FIFA dos últimos, no mínimo, nos últimos 15 anos. Acho que é uma competição muito legal, a gente tá vendo jogos incríveis, jogos, claro, como também a Copa do Mundo de Seleções também tem alguns jogos aí que a gente, né, assiste por tabela, por ter que assistir, mas a grande verdade é que esse Mundial fez mais pela autoestima dos brasileiros do que a CBF tem feito nos últimos 20 anos. Então, assim, a gente vai vendo o nível de competitividade do futebol brasileiro, né? A gente vai vendo até do sul-americano, né? O Boca hoje foi o primeiro sul-americano eliminado na fase de grupos, mas tirando isso, até porque o grupo do Boca foi um grupo bem difícil, né? A questão ali do Benfica e do Bayern realmente complicou bastante o grupo, mas o Auckland City, né, se esperava que fosse ser mais fácil também ali pro Boca. Mas a questão é que a autoestima do torcedor sul-americano foi levantada, né? A gente viu que o gap para os times europeus não são tão grandes assim quanto a gente pensava que era, né? Claro, tivemos poucos enfrentamentos realmente com a classe A da Europa, né? Que seria Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique, né? Eu acho que ali, dos que a gente enfrentou, talvez o Chelsea foi o time mais classe A. O Paris Saint-Germain, obviamente, é o campeão da Champions League e o Botafogo campeão da Libertadores. A gente viu, entre aspas, uma final de Mundial de Clubes como a gente estava acostumado, né, de ver ali o campeão da Champions enfrentando o campeão da Libertadores. Mas a verdade é que a diferença não é mais tão grande. Eu acho que o futebol brasileiro, principalmente, teve uma inflação muito grande de dinheiro. A gente conseguiu contratar vários craques, né, de várias outras nacionalidades. A gente tem, por exemplo, o Gustavo Gomes no Palmeiras, que era um zagueiro que jogou no Milan, por exemplo. Então, assim, a gente vai vendo como realmente o cenário do futebol brasileiro mudou, né, nesses últimos anos. E, obviamente, a questão também do calendário, né? A posição da Copa do Mundo de Clubes nesse momento, ser em junho, favorece muito o sul-americano, porque o nosso calendário está no meio. Enquanto o do europeu, eles nem tiveram férias. Mas aí cabe o questionamento. E quando era no outro formato? Que a gente disputava o Mundial em dezembro. O sul-americano estava no final da temporada, estava desgastado, vindo de uma temporada cheia de 70 jogos, como a gente tem no nosso calendário aqui, enquanto o europeu estava na metade da temporada, estava voando. Então parecia que o gap, né, que a distância era muito maior. E hoje a gente vai vendo que se tiver, né, com os times sul-americanos com condicionamento físico ok, não é tão grande assim o gap, né? Não é um afastamento tão grande. Então, a gente vai vendo que realmente tem possibilidades. Claro, o chaveamento é difícil, a gente vai vendo ali pro Botafogo, pro Flamengo, já ficou bem complicado, né? A gente vai vendo, os enfrentamentos vão ser esses mesmos, né? Era de se esperar que, principalmente na fase de mata-mata, já tivesse confrontos bem grandes, né? Entre times sul-americanos e europeus. E acho que isso é a graça, né, desse Mundial, é que realmente a gente vai ver jogos, né? Porque a gente só veria um jogo por ano, né, que seria quando o campeão da Libertadores chega à final do antigo Mundial de Clubes, que hoje a FIFA quer chamar de Intercontinental, mas a gente sabe sempre vai ter representatividade de ser um campeão mundial. E hoje com a Copa do Mundo de Clubes, eu acho que a gente vai ter mais esses confrontos, a gente vai ver mais esses enfrentamentos e pode ter aí alguns chaveamentos interessantes. Agora, outra questão é que a CBF já declarou publicamente, né, a sua candidatura para ser sede do Mundial de 2029, né, do Mundial de Clubes de 2029. E eu acho que também é um acerto da CBF, eu acho que é um acerto muito grande, porque a gente já tem estrutura, né, da Copa do Mundo 2014, que ficou, temos estádios novos, temos estádios renovados, temos a infraestrutura de logística, eu acho que tem tudo para o Brasil ser uma sede boa. Até porque eu acho que, diferente dos Estados Unidos, o brasileiro ele consome futebol muito, assim, acho que é incomparável, né? O brasileiro consome futebol absurdamente. Então é difícil tu ver um jogo, independente contra quem o Real Madrid jogue, em que vai ter estádio com cadeira vazia. Eu acho que se tu colocar Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique
e Manchester City, etc., né, para jogar em qualquer estádio aqui no Brasil, vai lotar. A lotação vai ser máxima e assim, vão ser bons públicos, vão ser climas diferentes. Eu acho que ontem a gente viu ali o jogo do Palmeiras contra o Inter Miami, em que o estádio parecia o estádio do Palmeiras, parecia o Allianz Parque, por conta da atmosfera, né? Muitos torcedores palmeirenses estiveram no estádio e foi um clima absurdo. A gente escutava, né, como se estivesse cantando no Allianz Parque. Então, assim, eu acho que no Brasil favorece também, claro, os times brasileiros no Mundial, porque eu acho que a viagem ela vai ser menor, vão jogar em casa, capaz de jogarem nos seus próprios estádios, diante da sua torcida. Claro que o preço do ingresso vai ser muito maior, vai ser muito mais caro, não vai ter, no povão não vai ter tanto acesso, tudo bem, mas ainda assim, eu acho que no Brasil, né, tem tudo para ser um grande sucesso, até porque o brasileiro consome muito mais futebol, né? Eu acho que é um acerto da CBF sim pleitear ser a sede para o próximo Mundial. Mas voltando ao Mundial atual, o formato eu achei incrível, né? É uma Copa do Mundo, é uma Copa do Mundo. A gente está vendo aí vários jogadores despontando em alguns times menores. Por exemplo, a brincadeira contra Benfica e Porto, a gente vê que né, que o campeonato de Portugal não é tão forte assim quanto a gente se falava, né, quanto a gente pensava, e como os portugueses gostam de falar, né, eu acho que a gente vai vendo a Liga Brasileira, eu acho que com esse Mundial de Clubes a gente pode voltar a falar que pelo menos a Liga do futebol brasileiro é a quinta do mundo. Eu acho que isso não tem como não pensar dessa forma. A gente vai vendo ali uma grande evolução dos times brasileiros no Mundial. O Botafogo surpreendendo a todos, claro, ganhando do PSG e perdendo para o Atlético de Madrid. Eu acho que é a grande surpresa, né? O Flamengo fazendo um grande jogo contra o Chelsea. E vale lembrar que o Flamengo já tinha virado o jogo antes do Chelsea ter um a menos em campo. Então isso aí já por si só já reflete muito e levanta muito a autoestima, né? Eu acho que também a gente vai vendo aí a consagração entre as torcidas. Eu acho que todo, né? Claro, torcedor é torcedor, não julgo o torcedor rival que não vai torcer pro Flamengo, que não vai torcer pro Botafogo, que não vai torcer pro Fluminense, que não vai torcer pro Palmeiras, mas a gente vai vendo muita gente, principalmente na internet, no Twitter, a gente vai vendo muita gente torcendo para times do Brasil, porque são brasileiros, né? Criou-se aquela rivalidade Brasil contra a Europa, né? E acho que essa é a torcida. Eu acho que esse é o grande intuito também do Mundial de Clubes. Eu acho que é uma ideia muito legal. Tomara que venha para ficar. Eu particularmente gostei bastante. Eu sei que os jogadores estão bem chateados com essa situação, porque as férias deles foram tomadas, né? A gente vai vendo aí vários jogadores, né, que não estão contentes jogando o Mundial, mas assim, cara, tu tá jogando uma competição que é uma Copa do Mundo de clubes, sabe? É uma Copa do Mundo de clubes. Tu poder dizer que tu é campeão mundial pelo clube, eu acho que cada vez vai tendo mais peso, porque é um torneio mais difícil, né? Antes, vamos ser sinceros, para um europeu ser campeão do mundo, bastavam 2 jogos. Para o sul-americano, bastavam 2 jogos, né? E para os outros times das outras confederações, eram mais. Mas hoje, independente do que tu faça, né? Se tu for campeão da Champions ou não, se tu for campeão da Libertadores ou não, tu tem que disputar 7 jogos. Tu disputa um torneio nos mesmos moldes da Copa do Mundo para ser campeão mundial pelo teu clube. E então, assim, é um torneio com muito peso. É um torneio com uma atratividade muito grande. E a gente vai vendo a premiação do confronto de brasileiros, né? Que vai ter ali entre Palmeiras e Botafogo. Quem sair dessa fase, quem for para as quartas de final, embolsa o equivalente a ser campeão da Copa do Brasil. Isso muda patamar. Isso muda patamar de time, né? E chegando nas quartas de final de uma competição, não é sendo campeão. Então, assim, Gustavo Rosa, estou gostando muito do Mundial. Eu acho que nos Estados Unidos os horários dos jogos ficam um pouco bagunçados, fica complicado, jogo 10 horas da noite, jogos 1 hora da tarde, né? Acho que quem trabalha não tá podendo acompanhar muito, né? Que é o meu caso, mas assim, a gente vai vendo os lances, vai vendo algum pouco, escutando um pouco, e eu acho que é uma troca de experiências muito, muito boa, e a gente vai vendo que o futebol no mundo ele evoluiu como um todo. Né? Não se concentra mais só na Europa. Eu acho que a gente vai vendo assim, o jogo que o Inter Miami fez contra o Palmeiras, né, foi um jogo de igual para igual. Um jogo de nível. Né? Então, assim,
E o jogo que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain, o próprio Luiz Henrique falou que o Botafogo foi o time que melhor marcou o Paris Saint-Germain nessa temporada. E isso infla, né, a autoestima do brasileiro com o futebol, porque fazia tempo que a gente não jogava de igual para igual contra europeus, e a gente foi vendo, né, bons jogos, né, boas vitórias. Os brasileiros todos têm a tendência de passar nos seus grupos, né? Então, assim, a tendência é que a gente veja os 4 brasileiros nas oitavas de final, e a gente tem que torcer mais uma vez para quê? Para que mais uma vez tenhamos 4 brasileiros campeões da Libertadores, para ter mais brasileiros jogando a Copa do Mundo de Clubes. Então eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês, por favor, comente aqui embaixo, deixe o seu like, por favor, compartilhe com quem vocês acharem necessário, e caso não seja inscrito, convido mais uma vez a se inscrever. Obrigado a todos que estiveram aqui até o final do vídeo. Valeu!